Elcio Ribeiro está em trabalhos externos, não está hoje na sua coluna tradicional de segunda a sexta-feira aqui no CBN Jornal da Manhã, então a gente aproveita o espaço para conversar com o vereador Rodrigo Guedes, relator da CPI da Águas de Manaus. Vereador, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui conosco. Carlos. O trânsito infernal, o importante é que o senhor chegou para trazer e tirar e sanar todas as dúvidas da população sobre essa CPI da Águas de Manaus. Inclusive as perguntas borbulham, surgem aqui a todo momento. Bom, a CPI Águas de Manaus. Objetivo de vocês com essa CPI, membros que estão nessa CPI e principalmente os trabalhos, começam quando? Olha, os trabalhos já começaram ontem, né? Ontem foi a primeira reunião. Ela é uma reunião mais simples, só anunciando realmente os membros, o relator e o vice-presidente e o cronograma de trabalho. Eu fui escolhido relator, o vereador William Alemão foi escolhido presidente e foram definidas, na verdade, as reuniões de segunda e quarta-feira, né? Até o mês de maio. No período ordinário, digamos assim, da CPI, que são 30 sessões. E se for necessário, acho que serão necessários, a gente prorrogará por mais 15 sessões ordinárias. Importante dizer também que a CPI ela não tem nenhum tipo de custo a mais para cada vereador, ou seja, nenhum vereador recebe nada a mais, e se fosse assim eu nem aceitaria. Então é uma missão a mais para o vereador, né? Mas assim, é uma missão muito honrosa e o objetivo dela é investigar a prestação de serviço ou a péssima prestação de serviço da Águas de Manaus. O fato de eu ter sido escolhido relator, para mim, ela, sem fazer nenhum tipo de autoelogio, isso não cabe, mas todos sabem da minha postura independente, todos que acompanham, na verdade, em relação à Prefeitura de Manaus. Eu não sou da base do prefeito, então deixa muito claro que não tem nenhuma intenção de pizza ou de acordo espúrio, de acordo imoral. A intenção realmente é investigar. É um cronograma extenso. Nesse primeiro momento, os senhores vão focar em quê? O que vocês vão querer descobrir nesse primeiro momento da concessionária Águas de Manaus? Olha, um dos principais pontos da CPI é a questão da tarifa de esgoto. Ela é um problema sério para os manauaras. É tão séria quanto essa questão dos medidores aéreos. E moradores aqui da nossa cidade que ainda não estão reclamando dela, digamos assim, é porque ainda não chegou no seu bairro. E eu lhe garanto, como quem conversa com várias pessoas de vários bairros, onde ela está sendo cobrada, ela é o principal problema daquele bairro, juntamente com essa questão dos medidores, né? Onera muito a conta do cidadão. Você tem aí uma das tarifas de água mais caras do Brasil, ou seja, se você consumir pouca água, já vem um valor alto. E a gente mora numa cidade extremamente quente, ou seja, é necessário o consumo de uma quantidade mínima alta de água, seja para higiene pessoal ou para lavar suas roupas, enfim. Ou seja, a conta de todos os manauaras sempre vai vir alta. E aí, a tarifa de esgoto, ela onera em 100% a sua conta de água, ou seja, se você consumiu R$200, a sua conta vai vir R$400, porque ela dobra o valor. Só que o grande ponto é, a empresa Águas de Manaus, na maioria dos lugares onde tem uma instalação de rede, não é ainda o tratamento e a destinação final, mas é a rede, é só a rede instalada. Isso foi feito pelo poder público, pelo Prosamin ou pela Prefeitura de Manaus. Ou seja, já pensou uma empresa que não gastou nada para construir as redes, recebeu tudo de graça e está lucrando 100% nisso? Então, isso é uma prova de que a empresa está no que a gente chama no direito do consumidor
com vantagem manifestamente excessiva em relação aos consumidores, que estão pagando em dobro, não têm o serviço prestado. Eu não estou falando que está sendo jogado no igarapé. Eu estou falando que, na maioria dos pontos, nem está passando ali naquela rede coletora o esgoto, literalmente. Não está passando, não está funcionando o serviço. E na avaliação de vocês está sendo cobrado? Isso está sendo cobrado. Só que aí que é o grande ponto. Aí eu preciso falar também para o ouvinte e o internauta que está assistindo. Porque eles querem, e tem razão nisso, uma resposta e uma solução, né? A Águas de Manaus, deixando muito claro, ela se embasa para fazer isso, não é da cabeça dela somente. Existe um julgamento do STJ que dá a base jurídica, né, uma jurisprudência para ela fazer isso, não é da cabeça dela. É um julgado da CJ que existiam ações do Brasil inteiro sobre essa questão da tarifa de esgoto. O STJ juntou todas num julgado só, num julgamento só, e fez um precedente jurisprudencial autorizando as concessionárias de saneamento básico do Brasil inteiro a cobrar, mesmo que haja apenas uma das 4 etapas do esgotamento sanitário. A coleta, o transporte, destinação final, tratamento e destinação final. Essas são as 4 etapas. E o STJ autorizou, mesmo que haja somente uma dessas 4 etapas, ou seja, somente a instalação da rede. Por isso que muitos manauaras pagam a tarifa de esgoto sem ter sequer a coleta. Não é que está sendo jogado no igarapé, é que nem está passando na rede o esgoto das suas residências. Então, é uma questão muito complexa que vai necessitar para esse trabalho ser muito técnico acima de tudo, sem politicagem. Não dá para ter politicagem nisso, mas a gente vai se debruçar sobre os contratos, um volume muito grande de documentação, sobre a legislação federal, acima de tudo, a regulação federal, e encontrar as brechas, porque há falhas, isso é fato. Não é possível que uma empresa que permita bairros inteiros sem água diariamente continuar prestando serviço desse jeito, sem ser punida. Porque quando o poder público concede o serviço, o que cabe a ele? Fiscalizar, e se a concessionária não estiver prestando serviço de forma adequada, punir. Isso é a regra básica da concessão. E quem serão os primeiros chamados da Águas de Manaus? Os senhores já têm os nomes? Olha só, na quarta-feira, que será a primeira reunião oficial da CPI, nós já vamos... Amanhã. Exatamente, já amanhã. Nós já vamos apresentar os primeiros requerimentos de convocação da CPI. E aí eu, como relator, vou apresentar meus requerimentos. Olha, certamente pessoas da Prefeitura de Manaus serão chamadas, porque a Prefeitura de Manaus é a reguladora, é o ente fiscalizador normativo, e também a diretoria da concessionária. Isso é certo. Isso é certo. Não há dúvida sobre isso, né? Agora eu vou explicar como é que funciona o rito da CPI. Para que haja a convocação de qualquer pessoa que seja, um dos membros ou o relator, ou qualquer um dos 7 membros, apresenta um requerimento. Esse requerimento é votado na CPI. Aprovado, a gente procede à convocação. Eu irei apresentar os requerimentos de forma mais independente possível. Só que precisa ser aprovado entre os membros, entre os 7 membros. Sendo aprovado, a gente vai convocar quem for necessário, inclusive se for o caso do próprio prefeito de Manaus, Davi Almeida. E ainda sobre essa questão da Águas de Manaus, em paralelo à Prefeitura de Manaus, secretarias, pastas que podem ser chamadas, quais são? Olha, certamente a AGEMAN, a CEMINF, isso eu estou falando que eu vou apresentar esse requerimento, aí vai ter que ser aprovado. AGEMAN, CEMINF, a gente precisa saber, Secretaria de Meio Ambiente, de repente, porque a gente quer saber o porquê que há essa cumplicidade, essa camaradagem entre a Prefeitura de Manaus e a concessionária. Porque se a Prefeitura de Manaus punisse
De verdade, a concessionária talvez ela melhorasse o serviço. Mas quando é ali uma tabelinha Bebeto e Romário, né, agindo juntos, a gente já tem aí suspeitas de uma cumplicidade que pode ser espúria aí, né? Pode ser uma cumplicidade com base em outras coisas. São suspeitas, mas isso a CPI vai atrás. Vou registrando agora a participação dos nossos ouvintes, muitos enviando mensagens ao senhor vereador com muitas dúvidas. Agora uma dúvida de 4 ouvintes que eu vou sintetizar em uma pergunta do Raimundo José Façanha. Bom dia, CBN Manaus. Uma pergunta para o vereador Rodrigo Guedes. A CPI, de que irá adiantar? Pois é notório, estardalhaço, sabemos que tanto Águas de Manaus quanto Amazonas Energia, CPIs, sucumbem na avaliação do ouvinte da CBN. Na avaliação e na pergunta dele e de outros ouvintes também, do Carlos, do Rogério e do Cláudio também. Vai para frente essa CPI? Pois é, eu preciso primeiramente explicar algumas coisas. A CPI, como o nome já diz, é um inquérito. Inquérito, comissão parlamentar de inquérito. Funciona exatamente como um inquérito policial. Inclusive tem os mesmos instrumentos do inquérito policial, tá? Ela não julga. Se julgasse, para mim seria ótimo. Então eu preciso deixar isso muito claro. Inclusive quando eu aceitei ser membro e quando aceitei a relatoria, inclusive quando propus o requerimento, porque foi de minha autoria, eu sabia desses clamores populares, óbvio, e que a população espera uma resposta concreta de um resultado prático. Mas eu sabia que, ao mesmo tempo, a CPI não dispõe dos instrumentos para dar essa resposta do resultado que as pessoas querem imediato. Tá? Ou seja, vai baixar minha conta de água de uma forma bem direta. Minha conta vai vir mais barata? A CPI vai trabalhar para isso. Só que ela forma um relatório. Ela forma um relatório no final. E aí o que vai ser feito com esse relatório? A gente vai encaminhar para o Ministério Público, vai encaminhar para a Defensoria Pública, para os órgãos e, se for o caso, né, judicializar também. Só que o resultado vai depender desse julgamento do relatório que a gente vai fazer no final dela. O que eu posso garantir, acima de tudo, para os ouvintes, para os internautas que estão perguntando, é que será séria. Isso daí não há menor dúvida. Inclusive, eu não seria relator, como já disse, se a intenção não fosse, de fato, fiscalizar. Eles poderiam ali botar alguém da base do prefeito, né, para fazer um tomar lá da cá, de repente, uma dobradinha. Eu não estou acusando ninguém. Mas a gente sabe que alguém da base tem menos possibilidade de fiscalizar a fundo mesmo. A gente está chegando na reta final da entrevista, mais 3 minutos aqui. Aldemir Lima fez a mesma pergunta que os outros ouvintes, Aldemir, sobre a questão do se vai para frente, né? Muitos querem saber isso. Agora, o que chama a atenção na Câmara Municipal de Manaus, através do novo presidente, principalmente de alguns, é que faz um tempo, até falei com o Fábio Melo, que a gente não ouvia secretários da Prefeitura de Manaus na Câmara Municipal. A nova tônica da CMM é exatamente ser mais liberal e não ser tão a favor de algo ou alguém? Olha, eu acho que o resultado já está muito latente mesmo, né? A Câmara está muito menos puxadinho da Prefeitura de Manaus. Não estou nem dizendo que esteja ainda. Ela agora está mais independente. O presidente está funcionando ali, está trabalhando de forma mais independente. Isso é bem claro. Só o fato de a CPI ser instalada, inclusive com a assinatura dele e com a gritaria da base do prefeito, mostra que ela está com uma intenção de ser menos puxadinho da Prefeitura de Manaus. Porque tem uma base governista ainda muito forte. Não falo isso da parte do presidente, mas pela base muito forte ainda. Inclusive ontem eu estava vendo a sessão e aí um requerimento de um vereador, aí outro vereador falando vamos derrubar, e aí tipo combinando voto, sabe? Ou seja, a base não vota porque acha que aquele requerimento é certo ou errado, mas porque o líder orientou de forma A ou B. Isso é muito ruim, porque eu entendo que o mandato é do vereador e pertence ao povo.
E ele tem que votar de acordo com a sua consciência. Ninguém apita no meu voto, por exemplo. Mas ainda acontece isso. Mas eu acho que a Câmara está mais independente, sim, ela está mais proativa, né? Eu sinto uma grande mudança já da gestão passada, que era um anexo da Prefeitura de Manaus. O presidente nem disfarçava isso. E agora ela está funcionando de forma mais ética, inclusive. Ouvintes que nos acompanham, população de Manaus vai poder participar da CPI da Águas de Manaus e de que forma? Esse é um grande ponto da CPI. Eu acho que isso vai ser um diferencial. A participação da sociedade será intensa na CPI. Eu acho que nem tem como fazer uma comissão parlamentar de inquérito sem ouvir um principal interessado, que é a população. Então a gente vai estar nos bairros, a gente vai estar nas ruas, sim, vendo essa situação dos buracos, por exemplo, que a Águas de Manaus faz, né? Isso é grave, isso parece menor, mas é importante também, porque imagina, gasta o dinheiro público para recapear uma rua, fica até boa, algumas vezes, muitas vezes, e logo depois a Águas de Manaus vem e destrói. E aí não termina o serviço, fica às vezes 6, 7 meses, às vezes até hoje, há 2 anos atrás foi feita a instalação de uma rede e deixaram lá. Então isso é muito grave, a gente vai fiscalizar em loco, desculpa, e ver também o problema desses bairros que estão sem água, o porquê disso. A Prefeitura multou a Águas de Manaus alguma vez? A gente não sabe. Se a Prefeitura não multou, sabe qual é a interpretação que a gente tira disso? É de que a Prefeitura é cúmplice, é corresponsável por esse péssimo serviço da Águas de Manaus. Vereador Rodrigo Guedes, obrigado por atender o convite da CBN. Um bom dia para o senhor, bom trabalho. Muito obrigado a vocês, estamos à disposição. Obrigado, senhor.